Para mim, esta igreja foi um exemplo de ser uma igreja generosa. A igreja de 1 Coríntios 8. As ofertas das igrejas da Macedônia. Notem o verso 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a reconhecer a Tito, a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, em todo o cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Fala conosco, Deus. Tua palavra acaba de ser lida e nós te pedimos que o teu Espírito fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Deixa sua Bíblia aberta. A minha conversa aqui, irmãos, não é sobre se dízimo e oferta continuam sendo válidos para os tempos de hoje. Há uma discussão, né? Foi válido para o Antigo Testamento, mas não é válido para hoje. Minha conversa não é essa. Até porque eu não quero falar sobre grana somente, diretamente, o assunto não é esse. Eu quero falar sobre fidelidade e generosidade. Eu estava no seminário do ano 2008 a 2011. Um dia foi um missionário lá que ia para o Kosovo. E de repente, no seminário, o pastor José João, hoje já está com o senhor, já esteve aqui entre nós, levantou entre os seminaristas uma oferta. E o Zé João disse para a gente o seguinte: cada um pode dar o que quiser. O que quiser. E seminarista, se você conhecer seminarista, você vai ver que uma coisa que o seminarista não tem é dinheiro. E o Zé João disse: cada um dá o que quiser. E eu lembro que um seminarista, foi contemporâneo meu, foi no gasofilácio, tirou o relógio que estava no pulso e colocou, o relógio não entrava no gasofilácio, ele colocou em cima do gasofilácio. O que é interessante é o que vem depois. O missionário que estava para ir para o Kosovo contou a história depois do culto encerrado, ele pediu a palavra e falou: deixa eu contar para vocês uma coisa. Essa semana me roubaram o meu relógio. E o relógio que eu tinha era um relógio que meu pai me deu, não tinha valor financeiro, mas tinha valor emocional, apego. Me roubaram. E eu pensei: Deus, a hora que o Senhor puder providenciar para mim um relógio novo. E eu vim para este culto, e eu fiquei tão feliz de ganhar um relógio novo. E ele foi para o Kosovo com um relógio novo. O relógio não tinha muito valor financeiro, mas o símbolo daquele relógio era significativo. O que me encanta nesta igreja, irmão, é que ela foi usada como exemplo e era uma igreja pobre. Mais pobre do que nós. Tinham menos dinheiro do que você e eu temos. Mas esta igreja que não tinha o dinheiro que nós temos, não que nós somos ricos, mas ela não tinha o que nós temos. Paulo falou assim: eu quero louvar a Deus por esta igreja, porque sendo pobre, passando pela tribulação que passam, nos pediram para participar da assistência aos santos. O apelo não veio do púlpito para a igreja, o apelo veio da igreja para o púlpito. Os irmãos brigavam. Eu nunca vi uma discussão dessa na igreja, eu queria tanto ver. Vamos brigar por isso?
A discussão da igreja é: a gente quer contribuir, a gente quer doar, a gente quer participar. Essa é a discussão. Vamos brigar por isso. O apelo não veio do púlpito para a igreja, o apelo veio da igreja para o púlpito. Nós queremos a graça, o privilégio de contribuir. E diz a Bíblia que eles deram mais do que tinham. Eu vou dizer a vocês, eu só tenho uma explicação, pelo menos até agora, sobre isso. Como que você dá o que você não tem? Penso eu, minha interpretação aqui, você já teve a graça de contribuir, seja com qualquer coisa, em qualquer situação, mas você queria contribuir mais, mas você não tem condições? Você ajudou, mas você fala assim: rapaz, o meu desejo era de ajudar muito mais. É o que eu entendo que esta igreja fez. Eles deram acima das suas posses. Por quê? Porque deram o que podiam, mas no coração queriam participar, contribuir muito mais. A guisa de introdução, deixa eu mostrar para vocês nesse texto algumas coisas para destacar e depois a gente tira algumas aplicações. Primeiro, contribuir é uma graça. Contribuir em todo sentido, contribuir com grana, contribuir com amor, contribuir com o braço estendido, contribuir com o ouvido. Eu fiz uma visita semana retrasada e eu fiquei na visita 1 hora mais ou menos conversando, e no final a pessoa: pastor, eu quero te agradecer porque eu precisava falar, e eu fiquei quase 1 hora ouvindo. Irmãos, é o privilégio que temos de contribuir com os ouvidos, contribuir com o ombro, contribuir com o abraço, contribuir. Nem sempre envolve grana, nem sempre. E sempre é um privilégio contribuir. Notem vocês o verso 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Olha mais o verso 4: pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Olha ainda o verso seguinte, o verso 6: o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça em vós. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus nos dá algumas graças. A salvação é uma graça. Salvação, perdão de pecados, é graça de Deus, é favor de Deus. Mas Paulo está dizendo que contribuir é uma graça, é um privilégio. Pastor, o senhor está falando que, então, toda vez que eu tenho o privilégio de contribuir de alguma forma na vida de alguém, eu é que estou sendo agraciado? Na verdade, quando você contribui, é Deus te dando o privilégio de o fazê-lo, é o privilégio de participá-lo. Agora, segundo lugar, notem vocês comigo, essa graça é para ricos e pobres. O verso 2 vai dizer: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, o privilégio que temos de contribuir na obra alcança todos nós, o pobre e o rico. E o pobre, às vezes, ele entra numa justificativa: eu não posso contribuir porque eu não tenho. Aqui, a igreja não tinha e ensinou para nós que não é questão de quantidade, é questão de qualidade. O texto que lemos da viúva ensinou esse princípio para nós, que para Deus o que importa não é volume, o que para Deus importa é a qualidade da contribuição. Eu posso chegar para você e contribuir com grana, com alimento, com tempo, com amor, com carinho. A qualidade é que faz toda a diferença, e não a quantidade. Estava num congresso, 2011, me parece, ou 10 ou 11, um homem deu uma oferta num congresso para divulgação de Bíblia, na época de R$1 milhão. Ele preencheu o cheque e deu um valor de R$1 milhão. Bom, quantidade para mim é muito, mas qualidade só Deus sabe, correto? Talvez aquele 1 milhão para ele era R$1 para mim. A gente não sabe o tanto que o homem tinha, não sei. Qualidade a gente não avalia, porque qualidade quem avalia e pontua é Jesus. Então, quando você tem o privilégio de contribuir, é o Senhor Jesus que vai analisar a qualidade da sua contribuição. E meus irmãos,
Eu disse hoje de manhã que eu sou peixinho de igreja, né? Eu sou fiote de igreja. Se você tirar a igreja da minha vida, eu não tenho história para contar. Eu fui criança na igreja, adolescente na igreja, fui para o seminário pela igreja, sou pastor, estou na igreja, então minha vida tirou a igreja e acabou minha vida. Pense vocês, o privilégio que eu tenho de ser fruto e alvo da contribuição de vários irmãos. Porque muitas pessoas dizimavam e ofertavam, eu podia ir para o seminário. Tantos outros podem. Porque muitas pessoas dizimam e ofertam, você está sentado nesse banco bacana que você está sentado. Porque muitas pessoas investem com generosidade, a gente está aqui nesse ambiente tão agradável e que vai ficar melhor. Porque as mãos de pessoas que entenderam que quem investe no reino está investindo na eternidade. Se você investir na poupança, pode ser que você tome um prejuízo. Se você investe na bolsa de valores, pode ser que você tome um prejuízo. Mas se você investe no reino de Deus, nunca você terá prejuízo. O seu investimento fica depois que você passa. Você morreu, o investimento no reino continua e permanece. Essa graça é para ricos e pobres. Não importa a quantidade do volume do nosso bolso. O que importa é o interesse do nosso coração. Agora, em terceiro lugar, deixa eu dizer a vocês. Contribuição e consagração andam de mãos dadas. Olhem para vocês verem o verso 5. O verso 5 diz: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. O pastor me contou que ele estava num congresso, e aí fizeram um apelo no congresso para oferta. E aí colocaram um gasofilácio, tipo esse nosso assim na frente. E o pessoal foi ofertar. Um homem chegou no gasofilácio e fez isso aqui, ó, mãos vazias, enfiou a mão no gasofilácio, tirou a mão vazia. Ele enfiou a mão e tirou a mão vazia. Aquilo foi tão curioso, que o pastor depois do culto chamou aquele irmão: eu vi que você foi no gasofilácio e você enfiou a mão e puxou. O que você fez? E o rapaz disse: olha, vocês disseram que era para ofertar ao Senhor o que a gente tinha. Eu não tenho grana. Eu falei: Deus, aqui está a minha vida. Eu sou a oferta. Eu sou teu. Eu pertenço a ti. Eu pertenço ao Pai. Está aqui eu como oferta. Deixa eu te dizer uma coisa importante. Mais do que grana, Deus quer você. É o seu coração que Ele quer. Provérbios diz um pedido que é para a gente atender esse pedido. Salomão escreveu e disse assim: filho meu, dá-me o teu coração. Deixa eu te dizer, antes de Deus querer e pedir você sua fidelidade em termos de quantidade financeira, em volume financeiro, o Senhor quer o teu coração. Se você não tem o coração nas mãos dele, Deus não quer o seu dinheiro. Está nem preocupado com isso. E na verdade Deus nunca pediu de nós dinheiro. Toda vez que Deus fala para a gente ser fiel a Ele, generoso, na verdade Deus tem como propósito nos abençoar. Toda pessoa que é generosa, parece que Deus fala assim: você está dando? Você está abençoando? Então eu vou abrir a porta do céu e vou derramar mais sobre você. Agora, toda pessoa que retém, eu chamo de parasita, né? Sanguessuga. Toda pessoa que só fica tendo para ela, Deus fala assim: eu não tenho porquê de te abençoar. Se tudo que eu te dou é só para você, eu não abençoo o parasita, eu corto a bênção. E a fonte acaba. Eu tenho água aqui? Imagine você que Deus me deu essa água, o Ramiro está com sede. Eu digo: está com sede, Ramiro? Ó, que delícia. Matei a minha sede. E ele continua com sede. Sabe o que Deus faz? Alexandre, te dei água e você não compartilhou a água. Agora você vai ficar sem água. Agora são dois sedentos. Ramiro sedento, pastor sedento. Mas se Deus me deu água e está com sede, Ramiro, compartilho contigo, eu sou generoso. Toma, irmão, bebe metade, eu bebo metade. Deus falou assim: pastor, eu te dei água, você foi generoso, você compartilhou. Então eu vou encher seu copo de novo, para você compartilhar mais. Irmãos, o princípio de fidelidade e generosidade é só para crente desfrutar. É graça, é privilégio.
É o contrário do mundo capitalista. Capitalismo ensina para a gente, quanto mais juntar, melhor. O reino de Deus é quanto mais doar, melhor. Como entender isso? É só se houver conversão. Se não passou por conversão, não vai ser eu que vou te explicar e fazer você entender, não. É Deus, porque diz um escritor passado, que quando Deus converte o coração da gente, há uma corda que liga o bolso também é aberto. Se o bolso não está aberto, é sinal de que o coração também não foi convertido. Pois é. Eu tirei aqui, irmãos, alguns exemplos, algumas aplicações para a gente poder cantar e ir embora depois. Primeiro, mesmo quando não podemos, Deus pode fazer muito com o pouco que ofertamos. Um dia um menino tinha 5 pães e 2 peixes e colocou nas mãos de Jesus. E aquilo foi suficiente para alimentar uma multidão. Então, toda vez que você for abençoar a vida de alguém, nunca diga que é pouco, coloque nas mãos de Deus. Aquilo pode se tornar suficiente, ao ponto de sobrar. Ao ponto de sobrar. Deus pode fazer muito com o pouco que ofertamos. A igreja da Macedônia, pobre, mas entregou. E o volume talvez não era grande, mas porque tinha qualidade, o Senhor fez ser suficiente para as igrejas da Judéia que receberam aquela oferta. Segundo, escute aqui, no reino de Deus não importa a quantidade, mas a qualidade da oferta. No reino de Deus, Deus está olhando, da viúva, 2 moedinhas, mas ela deu tudo que tinha. A qualidade é superior à oferta dos ricos. Dos ricos tinha um volume, mas não tinha qualidade. Para Deus, isso é mais importante. Por último, o único investimento que dura para sempre, irmãos, é o que nós fazemos no reino eterno. O único investimento que dura para sempre é aquele que se investe na eternidade. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Serra Monte, é fruto de muito investimento. Lá atrás, investiram na primeira igreja. Lá, 1922, investiram lá. A igreja cresceu, floresceu, investiram lá na segunda igreja, a igreja cresceu, floresceu, investiram na gente, nós estamos aqui, nós somos frutos de investimento, frutos de fidelidade de irmãos que nós nem conhecemos, eles investiram, foram fiéis, já estão na glória, e o trabalho continua. Por isso que eu digo, todo investimento que fazemos na eternidade, nunca morre, sempre permanece. E quarto e último lugar, você só acredita naquilo que pratica. Se acredita, por que então não pratica? Eu queria terminar minha palavra dizendo para você o seguinte: é hora de você colocar a sua fidelidade em dia ao Senhor. Fidelidade em todos os aspectos, inclusive na grana. Ser fiel no dízimo, generoso na oferta. O dízimo, a palavra já é dezena, vem da 10ª parte, não é sua, é de Deus, passa na sua mão, e Deus exige de você fidelidade. Oferta é uma questão do coração. Quanto? Não sei, é você com Deus. Eu queria que você desenvolvesse ao Senhor fidelidade e generosidade, porque a bênção de Deus está sobre aqueles que caminham na fidelidade e na generosidade. Deus não abençoa parasita, porque parasita vivam para si, e quem vive para si acaba morrendo. Mas quando vivemos para os outros, encontramos propósito, e quem vive para o outro agrada o Senhor, porque faz aquilo que o Senhor Jesus fez. Portanto, meus irmãos, você só acredita naquilo que pratica. Se você diz que Deus é o dono do universo, pode colocar nas mãos dele. O que providenciou, vai continuar providenciando. O que lhe deu, vai continuar lhe dando. As mãos que um dia abriram a porta do céu sobre você, pode continuar abrindo. Pois é, você só acredita naquilo que pratica. Se diz acreditar, por que não pratica? Deixa eu dizer a você, o melhor antídoto contra a incredulidade é a fidelidade e a generosidade. Quando eu sou fiel ao Senhor, até na grana, porque é um dos maiores testes. Quando eu sou fiel ao Senhor, eu estou testemunhando para o mundo quem é o meu Deus. Eu estou dizendo, não é Mamon que é meu Deus, não é o capitalismo que é meu Deus.
O meu Deus é o do Salmo 24. Os céus dos céus pertencem a Ele. Ele é o Rei da glória. Ele providenciou e vai continuar providenciando. É uma pregação ao mundo que o seu Deus não é Mamon, que o seu Deus é o Senhor Jesus Cristo. Pois é, tendo dito isso, é tempo da gente demonstrar generosidade e fidelidade. Tem gente precisando do seu tempo. Tem gente precisando do seu ouvido. Tem gente precisando do seu abraço. Tem gente precisando de você perto. Tem gente precisando da grana que Deus pôs no seu bolso. Tem gente precisando de uma ajuda sua. Fiéis e generosos é o que Deus quer de mim e de você. Ah, que Deus faça isso comigo. Vamos cantar?